Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa aqui do canal. Eu me chamo Abner e hoje eu vou ensinar para vocês a montar um cérebro, um banco de dados que representa e mimetiza as atividades elétricas que chegam no cérebro e fazem a transdução de sinais, né? Então eu vou ensinar para vocês a fazer mais ou menos uma maquete do cérebro. Dessa forma vocês vão poder fazer pequenas representações de formas de relações que vocês têm no cotidiano, né? Do antes e do depois que fizeram em vocês, e vocês vão poder fazer análises, né? Análises de antes e depois, uma vez que vocês vão ter mais ou menos como que é a planta, né, do cérebro, dessas informações que a gente lidar no dia a dia. Então eu vou ensinar mais ou menos o básico de como acontece, né? As atividades sinápticas, a organização cerebelar, e com base nisso dá para se orientar e se organizar frente às relações que se tem em vida, né? E aí, com base nisso que a gente for falando, a gente vai ilustrando e crescendo o conhecimento relacionado a essa estabilidade, né? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai abrir um PowerPoint, né? E aí a gente vai colocar nesse PowerPoint vamos pôr aqui, representação, uma representação do trabalho cerebelar, né? E aí, né, essa vai ser o título, né? É a representação do trabalho cerebelar. E a gente coloca aqui, ó, uma maquete das nossas sinapses em funcionamento, de bancar dos dados dispostos, o acorde do conjunto que se quer utilizar, a remediação do dado basicamente isso, ó, uma maquete das nossas sinapses em funcionamento de bancar o que? Dos dados dispostos aonde?
dispostos no ambiente externo, né? No exterior do que está ao nosso alcance. Dados dispostos, o acorde do conjunto que se quer utilizar, a remediação do dado cerebelado. E dentro dessa cerebelação acontece um processo de cópia, né? Uma cópia sofisticada. Existe uma cópia sofisticada do conteúdo material para o imaterial, né? Então, vamos lá, vamos ser inteligentes. Espelho, né? Então, sobre o espelho, né? A gente tem o reflexo, né? O objeto reflete a imagem do indivíduo, né? O espelho, ele reflete, né? Uma outra coisa que reflete é a água. Dependendo do quão cristalina ela está, a gente tem a água refletindo. O reflexo, ele é assimilado, e nessa assimilação do reflexo é quase que denotado uma cópia. Então existe a cópia, porém essa cópia ela não necessariamente é perfeita. Espelho. O espelho é um símbolo de pureza, de verdade, de sinceridade. Traduz o verdadeiro conteúdo dos corações dos homens. Bom, beleza. Só que não era isso que eu tava. Trabalho cerebral. Bom, o que eu quero dizer com espelho? Que o cérebro ele vai trabalhar com base em uma espelhação, né? Ele vai daquilo que ele conhece e é retroprojetado pelas sensações, né? Vamos inserir aqui. Esse aqui é o cérebro, né? Então tudo que está disposto na sociedade
toda a natureza, tudo. É, toda a natureza, tudo aquilo que retroprojeta, é, hum, tudo aquilo que retroprojeta pelos nossos sentidos, né? É acuado por essas pontas. Essas pontas elas são os nossos coeficientes de dilatar, as nossas terminações sensitivas, né? E aí, dessas terminações sensitivas, elas desacordoam os desimpulsos elétricos no organismo. Todos esses desimpulsos elétricos, eles têm passagens. E todas essas passagens, por passagem e descarga, elas vão decaindo esses desimpulsos. Todos essas chegadas, essas passagens e essas decaídas, dependendo das rotas, elas vão gerar uma informação X, né? Essa informação X, ela vai ter uma forma, uma dimensão, e essa dimensão para o organismo vai ser o mesmo, vai ser para a vida, é como se esse bonequinho, né, se esse camarada aqui tivesse enxergando um papel, né, ou sei lá, um bombom, vamos supor, ele tá enxergando um bombom, e isso que ele tá vendo, né, o que ele tem visto, dentro da matemática, né, da distância, né, de que ele está desse bombom, inserir um pouco, ele tá olhando para algo que ele deseja. E aqui vamos supor que aqui é um bombom. A distância que ele está enxergando esse bombom, a disposição que ele se encontra, tudo isso afeta a forma com que essa energia aqui, ó, essa energia que sai do bombom vai afetar ele. E como que o cérebro vai organizar isso, né? O cérebro, ele faz decomposições, né? E aí a gente tem decomposições de fontes desimpulsivas, porque tudo pro universo do cérebro, tudo é energia. Desimpulsivas no universo do cérebro,
tudo é energia. O que isso quer dizer? Que tudo para o cérebro ele é, 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 é fragmentado a partir de energia. O cérebro ele só consegue, ele só funciona por conta da energia. E tudo que ele conhece por conta de um diferencial de energia. Então, tudo que o cérebro conhece está entre escala. Entre escala. Então o cérebro é fechado entre escalas. Só que a escala do cérebro, ela não é só de sim e não, de bom e mal, né? Ela é uma escala com muito mais conjuntos, né? A gente tem, por exemplo, o conjunto dos sentimentos, das sensações, né? A sensação tátil, a sensação visual, a sensação olfativa, a sensação térmica, que também a gente tem a sensação gustativa, e todas essas sensações desencadeiam vetores de desimpulsos, né? São pulsos que estão buscando desimpulsar a partir de um caminho. Então você tem um caminho, você tem caminhos, trilhos, e desses trilhos e desses caminhos existem as passagens. Alguns pagam com dinheiro, outros pagam com conhecimento, né? Então é a moeda de troca. Geralmente a gente está sempre em busca de conhecer as nossas moedas de troca para melhor nos entendermos e melhor nos saciarmos. Somos individualistas naturalmente, até mesmo quando estamos ajudando ao próximo, porque o nosso cérebro ele assimila o ajudar ao próximo como uma passagem, né? Pagar uma passagem, um diferencial a ser conhecido nesse conjunto de organização sináptica, nessa cerebelação, que é conhecimento de cérebro, né? Conhecimento de cérebro. E bom, então se a gente tem um cérebro, o cérebro é fechado e o cérebro ele está sempre espelhando a sociedade, mas a gente já matou a charada, né? A gente tem simplesmente um que a gente chama de ampulheta, né? Basicamente o que a gente tem
dentro de nós é isso aqui, ó. A gente olha ou a gente sente de alguma forma e os raios de energia bate, entra, né, e são coados, pam, 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 e chegam aqui e retroprojetam aquilo que a gente está vendo aqui assim, ó. E aí a mesma coisa, isso que está aqui é transmitido ao organismo. Então bate aqui, né, essa energia que está aqui e que não consegue mais voltar para cá por essa entrada, porque aqui é unidirecional, entrou, passou pelo meio que bateu, chegou aqui no terminal, no receptor, retroprojetou, entrou, bateu, tá decaindo, né? E aí esse pacote que continua sendo a mesma coisa, né? Vai bater aqui, vai vir aqui, vai subir, e aí vai fazer as mesmas, né, as mesmas assinaturas, porém em outras velocidades, vai retroprojetar aqui e depois vai ser digerida essa energia, né, pelo organismo. E tudo isso o cérebro ele faz nesse sistema floral, né, unidirecional. Então a energia nesse caso ela é sempre unidirecional. Ela entra pelo terminal sensitivo e vai sendo decomposta. A sua decomposição vai conforme as características da onda que está chegando. Porque as ondas elas sempre sofrem fenômenos quando saem da fonte e batem na matéria, né? Nós somos cercados de matérias e essas matérias elas estão a todo momento se transformando por conta desses fenômenos e dessas várias fontes de energias. Existem as fontes naturais e as fontes de energia. Então a gente tem as fontes naturais e as não naturais, né? Fontes de energias, fontes fontes inaturais. Fontes não renováveis, né? São provenientes do Sol. Renováveis são petróleo, gás natural, carvão mineral. Mas assim, tudo que o homem depende e utiliza como uma fonte, mas mexe com a natureza, também é uma fonte de energia. O ser humano, na nossa sociedade, ele é tão ignorante, tão ruim,
né, por si só, que ele é permitido que ele abra empresas, utilize fontes de matéria do meio ambiente para se enriquecer. E mesmo ele se enriquecendo de fontes que são da natureza, né? Que ele não deveria ser dono, mas ele se enriquece, ele se torna dono. Eu não sei como é que ele consegue. Nós permitimos isso. E ele se enriquece e assim, enquanto muita gente não chega nem a ter casa, né? Não consegue nem a ter sua própria casa. E tem gente que se enriquece utilizando dessas fontes de energia da natureza. E bom, isso é um parecer à parte, mas a decomposição das fontes desimpulsivas. Então, o nosso cérebro, nós somos detectores por natureza, né? Nós detectamos as coisas, o nosso organismo detecta. E essa detecção, ela conforme é desequacionada a partir da nossa capacidade. Por exemplo, a energia chega, e a energia que chega, né, ela vai sendo depositada e decomposta a partir da nossa condição de sentir, né? E aí entrou, por exemplo, a energia, ela vem, bate aqui e desce, né? Dependendo até onde que ela for, vai fechar um discurso aqui e vai ativar determinado órgão, determinado tecido e tal. Vou mostrar para vocês na prática. Então, mais ou menos esse que é o trevo de 4 folhas, né? O famoso trevo de 4 folhas. A fonte de energia, ela chega e ela já chega coada, né? Porque ela sempre bate em alguma matéria. O próprio percurso que ela faz até chegar em nós faz mudanças na energia, porque a gente tem o ar, né? E no ar a gente tem micropartículas, vários diferenciais. Então,
dessa energia que entra, né? A gente tem a energia que entra aqui, ela entra e dependendo da intensidade que ela chega e entra, né, e de como ela tá chegando e que tipo de energia ela tá ativando, qual que é a descontração orgânica que tá efluindo ela vai ter um movimento de desordenação orgânica. Esse movimento de desordenação, não importa qual seja, ele vai fazer com que a energia entre, se retroprojete a mesma energia que tá sendo vista, né, sendo sentida. E aí dentro dessa retroprojeção ela vai sendo organizada no compartimento cerebelar, e nesse compartimento cerebelar ele vai sendo desespelhado para a melhor estação reativa orgânica, né? Por exemplo, se tiver mais coisas relacionadas ao alimento, ela vai estimular as células do intestino. Se for mais coisas relacionadas a ambiente, a respiração, a preenchimento, a paisagem, a segurança, ele vai se remeter ao pulmão, né? Essa atividade, essa energia. E assim sucessivamente. Se for alguma coisa mais arriscada, ele vai pegar a energia e vai tentar levar capa abaixo para poder ativar as pernas para correr. E é mais ou menos assim que o cérebro faz. Ele organiza. Só que o mais interessante disso tudo é a organização da organização, né? Então dessa forma tudo é feito naturalmente a partir da energia e das suas desassociações, né? Dessas decomposições de energia, né? A gente sabe que o mais é mais e o menos é sempre menos. Só que dentro dessa janela de mais e de menos, né, a gente faz armário, e nesse armário a gente constrói. E aqui a gente tem o alfabeto, por exemplo. A. Eu tenho o A com A, o A com B, o A com C, o A com D, o A com E, A com F, e assim sucessivamente, né? Aqui a gente tem o B, e aqui a gente tem o B com A, B com B, e assim sucessivamente. Então a gente responde aqui, ó, a tabela da organização natural.
por quê? Porque tudo que a gente tem na natureza e organizou da natureza, fazendo essa desenergização, esse desimpossível no nosso organismo, a gente fez arquitetura de dados. Então, nessa arquitetura de dados, nós retroprojetamos a natureza com transdução alfabética, né? E organizamos o alfabeto para organizar ainda mais os desimpulsos elétricos. Desimpulsos, era que com Z? Desimpulsos. Vai ver, essa palavra nem existe. Parece que não existe. Mas tudo bem, eu organizando ainda mais o desimpulso. É o pulso com desimpulso, com uma certa subtração. Desimpulsos elétricos. E aí nessa tabela a gente tem o mais pro menos. Mais para o menos. E desse mais pro menos a gente tem o A, e aí a gente tem o A com A, o A com B, o A com C, vai com D, e toda essa cognição já há bastante anos, né? Com todas as letras do alfabeto, por exemplo, a gente tem com A, com B, com C, com D. Trouxe uma maior regionalização dessas linhas de força e desimpulso, de modulação energética, né? Tanto na engenharia e fabricação de acessórios e modelação deles a partir do aprendizado de nós, a partir da alfabetização e nesse discorda de pulso alfabético, né? Para sentir e dizer que sente, mesmo não estando nem tocando, nem, né, sentindo cheiro, apenas sente apenas só de aprender por
alfabetizar corda, né? no fluxo das energias, porque o organismo já ressente se servir de aprender dados há muito tempo assim, né? Nesses discursos de fazer provas e responder com alfabetos, nessas tabelas de organizações cerebelares. O cérebro ele acaba mentindo para si mesmo e se convencendo de que sente ou não sente nada por isso. E aí a gente tem televisões que desfomentarem isso, e aí temos várias outras estratégias, né? Vou mostrar uma ferramenta aqui agora. Uma ferramenta que a gente tem é o dicionário. O dicionário ele organiza muito para nós as palavras, né? E a gente tem essas, por exemplo, eu tenho aqui, ó, palavras começam com duas letras, começam por a letra A, né? Vamos buscar. E aí todas as palavras que começam com duas letras, com A e com duas letras, que existem são essas aqui, ó, são esse conjunto: ao, ar, ai, a, as, ade, ai, ao, e ab. Bom, temos 10 palavras. Se eu colocar com B, vamos ver o que acontece. Aí a gente reduz para 7. Bi, ba, be, bi, bo, ba, bebê. Vamos ser. Com C a gente tem 6 palavras: co, ca, can, que, cd, k. O que é interessante nisso? É você entender que existe essa organização de palavras, e as palavras, como elas buscam representar, mimetizar a natureza de uma forma a qual a gente faz a transdução cerebelar e desressentir a partir desse conhecimento os desimpulsos, né? Você consegue domesticar o seu cérebro, alimentando ele com essas diretrizes de conhecimento. Às vezes a gente não entende os nossos desejos. Muitos dos nossos desejos, vamos voltar aqui, ó. Desejos tá nessas cordas.
nas organizações desimpulsivas. Os desejos, então, eles vão fazer vão ser desincômodos de transferência energética relacionada a relacionadas ao coeficiente de diferenciação do coeficiente de diferenciação de uma fonte de energia. Então, o que é o desejo? Às vezes vocês não sabem, é bom que saibam. O desejo, ele vai ser essa energia que chega, só que dessa chegada não houve um reconhecimento refratório, né? A refração, ela está prejudicada. A refração difratada da energia que chega não está bem desacordoada. Por causa da falta de conhecimento orgânico, né? Falta de conhecimento orgânico para lidar com o ritmo da descarga do discurso da onda ou energia e fonte, né? Então, desejo é mais ou menos isso, né? O organismo, ele sempre vai desejar vitória contra o vitória contra o causador o agente causador do desequilíbrio. Então, se o organismo detecta um desequilíbrio, ele, para buscar o equilíbrio, ele vai tentar enxergar o desequilíbrio para poder fazer esse fenômeno de retroprojeção. Esse fenômeno de retroprojeção leva tempo, né? Não é só enxergar e ver. Você tem que enxergar em todos os planos possíveis. E aí, esse é o N da questão. O NZ, né?
a energia chega. Opa, tá errado. Vamos lá aqui. E aí tem o acuador, né? A energia chega, dependendo de por onde que chega, por qual ponta da estrela que chega, ela vai chegar, e a forma como que ela chegar e a construção que for envolver nessa área que está chegando, que a gente tem sempre a contração da chegada, né? E toda essa contração ela vai fazer uma diferenciação modulada nessa onda, nesse impulso de energia que chega. Isso vai assinar esse impulso, essa onda. E essa assinatura é a assinatura-chave que o organismo assume para esse tipo de energia, né? Então essa contração ela vai fazer a assinatura. E aí essa assinatura ela vai fazer nessa área todas as batidas até que preencher essa área toda. E aí quando ela preencher essa área toda, essa passagem vai abrir, e ela vai abrir numa redutase. E aí nessa redução ela vai coar essa energia de forma que nessa passagem, nessa transmissão para esse plano aqui, ó, esse quadrante consiga retroprojetar também aquilo que é a fonte, né? O comportamento da fonte. E aí, enxergando o comportamento da fonte, ele vai se preencher desse comportamento para poder fazer a descontração cerebelar, acolher esse suportamento, esse comportamento da natureza, e enviar o organismo para o local mais seguro possível de decomportar esse comportamento, né? Isso é incrível, isso é o dado, né? Isso é o dado trabalhado. É o dado da onde? Da natureza. Então, viu, ó, natureza, da natureza para natureza. Ó, da natureza para natureza. Eu não sei se vocês pegaram, mas é mais ou menos isso. Aí a gente tem essas desrampas e tudo. E o desejo vai ser esse, né? Você controlar o seu organismo a partir desse desconhecimento da fonte, fazendo as retroprojeções de forma que o organismo consiga sempre que concorrer a essa fonte, ganhar, vencer, porque vencer é não desejar, né? Se você não deseja, você vence. Voltando então à nossa ferramenta.
buscar palavras com 4 letras. Lista 331 palavras com 4 letras. Só que não tem ordem alfabética. Parece que eu não tô sabendo de onde. Então, ó, a gente tem nessa de utilizar a organização, o alfabeto, a gente tem várias listas com disposições de palavras, e todas essas palavras elas modulam a energia, não só a energia da fala, mas a energia das paisagens, né? E aí elas desqualificam paisagens para poder fazer o nosso organismo entender que a gente está seguro, né, frente às paisagens, sobre paisagens. Então você organizar uma modulação de organização cerebelar, né, que é o tema, representação do trabalho cerebelar, para você dizer para o cérebro que está seguro em determinado ambiente, existem vários tipos de palavras, e essas palavras elas enaltecem e ajudam o organismo a se sentir bem. Muitas dessas palavras fazem vários tipos de coisas, né? Fazem o organismo se sentir com nojo, ou se sentir inseguro, dependendo da organização das palavras e de como estão sendo colocadas, né? Os sentimentos podem serem explicados a partir delas. Então, começada com a letra A, a gente tem várias palavras, ó. Palavras que se referem a sentimentos, é o que mais tem, né? Palavras que referem a objetos, e até palavras que falam de alimentos, de espécies, outras espécies. O que é interessante? É interessante estudar essas palavras, porque com o conhecimento dessas injeções, né, a gente começa a preencher mais o controle sináptico do decaimento de energias
que modulam sinais ao nosso organismo com base nessas semelhanças retroprojetadas, né? Não sei se vocês já ouviram o termo a Terra é plana, mas assim, o que é plana na Terra? É o plano, né? É o plano de organização, né? Os elementos, eles a gente tem caminhado para a globalização, e essa globalização ela tem sedimentado cada vez mais a organização dos suportes reativos, né, da natureza. Então, a ciência ela é um ofício disso. E aí você tem a navegação, todas essas contas, né, que retratam as ações do homem com a natureza, colocam em xeque, né? Colocam em evidência todo esse gradiente de contrastes entre o que é mais e o que é menos. Mais e menos. Mais ou menos. E aí a gente começa a entender que todo lado ele pode ser o maior de algo ou o menor de algo. Toda a ponta de qualquer estrutura, qualquer matéria, pode ser o maior, né, a parte maior ou a parte menor. Toda ponta ela pode assumir esse resultado. E assim, isso se não há uma definição. Se há uma definição, aí já a coisa já muda de contexto. E se a gente geralmente utiliza os sentimentos para poder fazer essas definições, esses aparelhos, né? A gente dirige muito a vida a partir dos sentimentos. Então a gente tem como a utilização os olhos, né? Os ouvidos, a boca,
nariz, e e o tato, né? Onde que eu coloco o tato? O tato. O tato. Bom, e aí nessa de comprimir os sentimentos que são muito bem analisados a partir dessas fendas sensitivas, os canais sensitivos, a gente vai tentando criar um vínculo de confiança para os sentimentos. E esses vínculos de confiança vai a partir de eleição, né? Então, geralmente o processo de eleição ele é cultural. Ele vence por causa do por cultura. Então a eleição ela geralmente vence por cultura, né? Como que a gente classifica o sabor de tal fruta? O meu antepassado falava assim, assim, assado, e aí eu continuo falando isso, e aí vai... e aí por trazer do passado para o presente, sobrevive e ganha mais adepto a proteger essa expressão. E aí por isso, a gente tem a expressão, e a expressão virando cultura por conta dessa força de vencer a passagem do tempo, né? E a gente tem tudo que vence a passagem do tempo, isso permanece, é um produto com uma qualidade muito grande, né? Então a gente mimetiza a qualidade, ou seja, cultura é sinônimo de qualidade. Então cultura acaba sendo sinônimo de qualidade. E qualidade no qual sentido? Sempre no sentido orgânico. Uma vez que a gente instaura essa dinâmica de
de fazer essas de apropriações, né? A gente desproporciona sobre essa demanda orgânica, esses inorgânicos, mensagens, são de inorgânicas mensagens, de fontes naturais, orgânicas ou inorgânicas, para o nosso organismo organizar, né? E sobre essa organização a gente deselege o melhor nome para ele poder ficar e distender-se. O melhor nome que ganha é aquele nome que vence o tempo, que denomina-se cultura, né? Vira sinônimo de cultura, porque é aquela coisa, vai vivendo, vai de geração em geração, vai preservando. Então a gente tem os nomes das frutas, o conjunto de nomes das relações, o conjunto de nome de valores para as pessoas que se formaram, um conjunto de nomes para, sei lá. E aí a gente vai formando vários tipos de conjunto de nomes, né? Tem vários tipos de conjuntos de nomes para vários tipos de fontes de energias, né? E a maioria desses nomes eles vão tentando vencer os tempos para nessas eleições e nessas vitórias de eleições por conta do tempo, se tornarem culturas, né? Culturas de determinados locais ou de determinadas épocas e tal. E geralmente é assim que o cérebro funciona, né? E bom, esse é um descomprimido de desadequacionar reações, né? Porque a gente precisa desadequar o acionar das atividades das fontes. Então a gente vai e conhece essas fontes, e aí a gente conhecendo essas fontes, a gente começa a calibrar a relação com elas. Parece bem simples, mas não é não, porque das fontes que
que a gente conhece e calibra e começa a se relacionar, nós temos vários tipos de fontes e dependendo da fonte a gente tem que determinar diversos tipos de várias estratégias para poder calibrar o desenvolvimento com a relação, né, que a gente vai se ater com ela, né? Um exemplo é o nosso cérebro, né? O nosso cérebro que é um tipo de fonte, né? Então, você pensar que a gente sempre tem uma estrutura, né? E aí você esticar essa estrutura, se você conseguir esticar ela, o ser que busca esticar algo, ela vai buscar esticar, e dentro dessa busca que ele tenta, ele vai esticar aquilo que ele conseguir. Então o organismo é o mesmo tanto, né? Tudo que o organismo tá buscando adequação, dependendo da idade, do quanto que ele já viveu e ele se relacionou com algo, ele vai conseguir esticar esse determinado instrumento, em determinado, ele vai conseguir um coeficiente de elasticidade X. Talvez se outra pessoa tentasse, conseguisse mais ou não, né? Então isso vai depender muito da pessoa em que busca aplicar a força para elastificar a fonte. Vamos supor que a fonte ela tem infinita, a fonte ela se estica ao infinito sempre. Só que o ser que estica, que busca esticar, né? O ser que busca esticar essa fonte, não, esse ser ele tá limitado. E a limitação desse ser, quem conhece geralmente é ele e as suas relações, né? E aí esse ser, né, estica a fonte em 10, né? Bom, beleza. O que ele vai organizar das suas relações com a fonte vai permitir dessa numerologia, desse 10, fazer relações com 10. Né? E é basicamente isso. E aí nessa 10, nesse resultado desse ser que descalibrar a fonte em 10, ele vai se relacionar com a fonte e vai conseguir projeções a partir desse número, né?
dessa capacidade dele. E aí é a mesma coisa que o cérebro faz, né? O cérebro, ele a partir da capacidade de você esticar as fontes, ou de você esticar o seu conhecimento, das coisas que você interpreta e guarda ao cérebro, né? Por exemplo, dessas coisas que você visualiza, né? Faz relação, né? E aí captura, retroprojeta e manda aqui pro cérebro. Dessas coisas que você desinjeta, você tem, por exemplo, 10. E aí, dependendo da forma que você lidar com esse valor, se você busca mais áreas, mais superfícies de desadequação dessa estrutura, né? Mais capacidade de olhar diferente você vai ter, e mais superfície de desadequação orgânica você vai ter. Então, mais controle você vai ter dessa atividade que ela causa no inorganismo, até gerar orgânico, até gerar sinais orgânicos. E aí, uma vez assim, você começa quase a fazer sinalização orgânica e até engrenagem orgânica. O que é engrenagem orgânica? É só a célula utilizar essa estrutura visual para poder gerar proteína, para poder sintetizar aminoácidos, produtos de reagentes que fazem bem ao organismo. Isso porque você treinou tanto visualizar isso que numericamente você tem muitas áreas para consegue esticar. É como se você conseguisse esticar muito isso aqui, ó, no seu organismo. Sua força de esticar fosse alta, porque você meio que treinou aqui, ó, essa parte sua de esticar. Você for treinando, você estica essa desadequação, e aí você pode guardar ela sim, mas lá no organismo você faz assim, ó, sabe? Você tem maior controle sobre isso. E o 10 passa a virar 100, sabe? Esse 10 passa a virar 100. Mais ou menos isso. E aí, com esse 100, você tem muito mais área de desadequação. E aí, essas áreas de desadequações fazem com que você tenha maior controle orgânico. Isso para todas as fontes. E o que é uma fonte? Um produto é uma fonte. Uma palavra é uma fonte. E é assim que o cérebro ele faz com a natureza.
e com as relações que a gente tem, né? A gente tem o sistema, nosso sistema nervoso, e aí, né, toda essa estação elétrica, ao ver a natureza, ao enxergar a si mesmo, busca retroprojetar o espelho de tudo que está vendo no organismo. Então ele meio que tenta desenhar tudo da forma mais esperta possível, né? Mais rápida e inteligente possível, que é familiar para ele desenvolver, né? Então ele olha, opa, bateu o olho, e aí aqui ele está assumindo, ele olha, e aqui ele está assumindo aqui, ó, o desenho. E nesse desenho ele está distribuindo, né? Ele está armazenando a decodificação e distribuindo tudo por esses gradientes de eletricidade. E aí ele começa a entender, né? Uma vez que qualquer coisa é fonte para esse cérebro, porque tudo é energia, tudo tem uma parcela de energia, significa uma energia. Quando ele quer ativar ele quer desviar mais energia para determinado lugar, ou para menos, ou diminuir determinado tipo de energia para determinado lugar, ele utiliza essas rampas de códigos, né? Esses reconhecimentos. Por que o ser humano ele sempre está repetindo o que ele faz num dia anterior para poder se tornar inteligente nessas desacordoações elétricas, né? Nesses discursos de eletricidade. Ele precisa disso, né? O homem sabe que ele não sabe, né? E aí, se ele não sabe, é dever dele todos os dias desadequacionar em busca de saber, né? E aí ele ele repete o que ele fez no dia anterior, tentando prever, né? Realizando as coisas e prevendo nessas realizações aquilo que vai acontecer no seu organismo, para poder se manter, né, com saúde. E aí é mais ou menos isso. Esse é o trabalho cerebelar do homem e a própria natureza. Ela tem esse feedback, né? Essa insegurança constante. Você entende, o nosso organismo ele nunca tá seguro de que sabe e que vai acontecer, que está bem calibrado frente ao seu dia a dia. E quando ele se sente assim,
alguma coisa sai do lugar para poder ele não se sentir assim. Isso é quase que um acessório da natureza mesmo, né? Para poder colocar sempre essa nossa organização em xeque. É, então é basicamente assim que o nosso cérebro ele pensa. Ele ele é uma fábrica de coar as coisas, né? Tudo para o cérebro é energia, né? É, e aí nessa alquimia de energia, é, cabe ao cérebro organizar as distinções, né, que variam a, a cognição de sentir determinada energia e destacar o que determinada energia vai fazer sobre a organização, ao que o organismo entende, a esse coeficiente de elasticidade, porque é como se ele pegasse energia, qualquer coisa é energia para o cérebro, e aí ele pegasse essa qualquer coisa e fizesse assim, ó, ele pega e testa, ó, e aqui, ó, pum, esse é o máximo que o cérebro tem de área de superfície de contato dessa coisa, por exemplo. E aí ele pega, absorve isso, e aí isso tudo entra, né? E aí comprime, e aí retroprotege aqui. E lá dentro ele faz a mesma coisa, ó. Tá lá dentro do cérebro e ele tá só que já tá na linguagem cerebelar, né? E aí de novo ele enaltece cor, e aí ele diminui de novo, e aí é a mesma coisa, ele sobe lá, e ele vai desespelhando e desadequacionando essa coisa da natureza, ó, da natureza para o cérebro, para sintetização daquilo que está na natureza e para digestão. Aqui eu já está indo pro, e aí que no organismo faz um chicote, né? Então aqui, ó, e aqui se você consegue esticar assim, ó, pum, vai fazer um chicote aqui, ó, no organismo. E tudo na natureza é assim, né? Se eu treinar mais, olhar para determinada coisa, eu vou treinar, olhar, eu tô treinando, aí eu tô puxando, é como se eu estivesse puxando mais, ó. Tô treinando, olhar, ó. Tô puxando mais o meu cérebro. E aí isso aqui, ó, lá dentro do meu cérebro tá retroprojetando assim, ó, com a mesma força. Aí eu olhando pro negócio. E aí é assim que é o nosso cérebro, né? Só que aqui eu tô fazendo com material elástico. E para isso aqui, ó, né, o coeficiente
de, de utilização com esse material, a relação, o quanto de tempo que eu utilizo isso aqui, ó, é o quanto de tempo o meu cérebro, né, e a minha autoafirmação cerebelar e o contágio meu em relação a minha uniformidade, conformidade unidirecional com essa ferramenta vai desinstruir o meu cérebro a ter maior controle, né, e vai aumentar o coeficiente de adesão, né, adequação com isso, né? Então, se eu olhar mais para isso, se eu fazer uma integração maior com isso e tal, fazer mais movimentos de eixo com isso, utilizando superfícies e tal, vários tipos de superfícies, maior vai ser o meu reconhecimento cerebelar, né? Então eu vou comer mais esse tipo de energia, né? Esse tipo de energia, e vou validar mais esse tipo de energia para o meu conforto de cerebelar a vida. E tudo isso vai transformar o meu organismo, o meu ser, nessa desadequação. E aí e a partir disso eu vou começar a fazer controles orgânicos de inorgânico para orgânico, né? De inorgânico para orgânico, sabe? Quando você digita, escreve, porque eu tenho muita muita relação, né, com esse material. Então, geralmente funciona assim, né? Essa fábrica de adequacionar as energias em organização. Bom, espero que vocês tenham entendido. E uma ótima ração para as conquistas cerebelares são os dicionários, né? Ler dicionários é muito bom. Você começa a digerir os desimpulsos e começa a se servir de blocos de estruturas éticas que dentro de contextos fazem paisagens serem desembaralhadas, serem bem equilibradas no organismo. Ou seja, ler bastante também, né? É isso aí. Bom, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o joinha. E a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Um abraço para todos, até a próxima.